Olá pessoal, eu sou Emerson Guimarães, professor de Biologia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Neste vídeo nós veremos a classe das aves, que é uma classe do filo dos cordados e do subfilo dos vertebrados. As aves vivem em todas as regiões do planeta e sua principal característica é a capacidade de voar. Embora algumas espécies, como avestruzes e emas, etc., como as galinhas também, tenham perdido essa habilidade no curso da evolução. São cerca de 9.000 espécies descritas com grande diversidade de formas e tamanhos, variando desde 6 centímetros e 2 gramas, como é o caso de uma espécie de beija-flor, até 2,5 metros e 160 quilogramas, no caso do avestruz. Então nós vemos aí nas fotos, na foto de cima da direita, o beija-flor abelha, que é a espécie menor de ave que existe no mundo, que tem uma massa de apenas 2 gramas. Em contrapartida, o avestruz, da foto de baixo, é a espécie de ave maior do mundo, né? Maior em tamanho e também em massa corporal, chegando a 160 kg. Aqui nessas fotos nós podemos ver alguns exemplos de aves. Uma característica marcante das aves é a presença das penas, que são estruturas que fazem parte da pele, né? São estruturas presentes na pele das aves, que são as penas, que elas usam para voar. Aquelas aves que voam usam as penas para voar, né, nas suas asas. Então nós vemos uma grande diversidade de aves, né? Tem gaviões, corujas, passarinhos, né? Aves grandes, né? Aves menores, aves aquáticas também, né? Tem uma grande diversidade de aves, de muitas cores e tamanhos, né? Adaptadas a diversos tipos de ambientes. A pele das aves apresenta formações epidérmicas características do grupo, as penas. As penas se formam no interior de folículos, de maneira similar aos pelos dos mamíferos, com a diferença de que nos folículos das penas não há glândulas sebáceas associadas. A lubrificação das penas, importante para manter a impermeabilidade do corpo da ave, é feita pela secreção gordurosa de uma glândula localizada na parte superior da cauda, a glândula uropigiana. As penas protegem as aves contra choques mecânicos e permeabilizam a pele, auxiliam na manutenção da temperatura corporal, atuando como isolante térmico, e possibilitam o voo. Então as penas elas têm diversas funções nas aves, né? Protege contra choques mecânicos, impermeabilizam a pele, auxiliam na manutenção da temperatura corporal, atuando como isolante térmico, e também possibilitam o voo. Aí nas fotos da direita, nós vemos na foto de cima uma pena de ave, né? Que as penas são estruturas características das aves, que são estruturas da pele, né? Estruturas epidérmicas presentes na pele das aves. E na foto de baixo, nós vemos a glândula uropigiana, que é uma glândula que produz uma secreção gordurosa que as aves passam nas penas para poder impermeabilizar as penas, para que essas penas fiquem impermeáveis e a água não consiga grudar nas penas das aves. As aves são animais dioicos, ou seja, têm os sexos separados.
Tem o indivíduo macho, que produz apenas gametas masculinos, e tem o indivíduo fêmea, que produz apenas gametas femininos. E eles são ovíparos, ou seja, põem ovos, né? Eles se reproduzem através de ovos, com desenvolvimento direto, ou seja, sem larvas. Do ovo já nasce um filhote semelhante ao adulto. Em todas as espécies ocorre cópula e a fecundação é interna. Na maioria dos casos, o macho não tem órgão copulador. A transferência dos espermatozoides para a fêmea ocorre por justaposição das aberturas das cloacas dos parceiros durante a cópula. A quase totalidade das aves choca os ovos, garantindo a temperatura adequada para o desenvolvimento embrionário. Nós vemos aí nas fotos, essa foto de cima, uma ave chocando um ovo, né? Porque as aves elas são ovíparas e põem ovos, e muitas espécies, a maioria das espécies, ela choca os ovos. Ou seja, ou a fêmea ou o macho fica em cima dos ovos e dessa forma garante uma temperatura adequada para esses ovos se desenvolverem, né? Porque dentro desses ovos existe um embrião do filhote, né? Então essas aves chocando os ovos, elas garantem uma temperatura adequada para que o embrião consiga se desenvolver dentro dos ovos. Então nós vemos que elas têm um indivíduo macho, né? Aqui representado pelo galo, né? O galo é o macho e a galinha é a fêmea. Então eles apresentam, são animais dioicos, né? Tem um macho e tem uma fêmea. A maioria das aves apresenta dimorfismo sexual, ou seja, o macho é diferente da fêmea, com nítida diferença morfológica entre os machos e as fêmeas da espécie. Os machos geralmente têm plumagens coloridas e exuberantes, enquanto as fêmeas têm plumagens menos vistosas, que se confundem com o ambiente. Em diversas espécies, os machos delimitam territórios de procriação, garantindo assim o direito de se reproduzir com as fêmeas ali presentes. Então nós vemos que as aves, elas apresentam um dimorfismo sexual, ou seja, o macho é diferente da fêmea. Como nós podemos ver no exemplo das galinhas, né? O galo é o macho e é diferente da galinha, que é a fêmea. Eles apresentam diferenças, né? Tem um dimorfismo sexual. Existem diferenças morfológicas entre o macho e a fêmea, que nós podemos ver aqui nas fotos, né? Nós percebemos que o macho, o galo, é diferente da fêmea, a galinha. Isso ocorre também com outras aves, né? Tem espécies de pássaros que o macho é diferente da fêmea, então em muitas espécies de aves existe o dimorfismo sexual. Os machos são diferentes das fêmeas da mesma espécie. Aqui nós vemos nessa figura que a maioria das aves, como esse casal de cegonha branca, Ciconia ciconia, constrói ninhos onde choca os ovos e cuida da prole. Esse comportamento é importante no sucesso adaptativo do grupo. A cegonha branca adulta pode atingir 1,2 metros de altura. Então nós vemos que muitas aves constroem ninhos, né? A maioria das aves constroem ninhos. Aí nesses ninhos a fêmea põe os ovos e os ovos são chocados nesse ninho. Então é uma característica também das aves o fato delas construírem ninho para chocar os seus ovos.
Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos que assistiram. Não esqueçam de se inscrever no canal se não for inscrito. Deixe um comentário dizendo o que achou do vídeo. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Deixe o gostei para ajudar na divulgação do canal. Compartilhe com os amigos. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!